Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí em nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, dando sequência nas nossas aulas de sistema de comunicação, hoje vamos fazer aí um breve estudo a respeito, das redes telefônicas. Tá? Nós vamos montar aí duas videoaulas, a respeito desse conteúdo. A primeira nós vamos falar um pouquinho a respeito dos dispositivos que nós vamos utilizar. Então, primeiro, conceitos básicos aí, vamos falar um pouquinho do aparelho telefônico, que ele vai ter a função, de converter o sinal de voz em sinais elétricos, para que seja percorrido, pela linha de transmissão até chegar a informação no destino final, tá? Então, nós vamos ter aí a conversão de sinais, primeiro meios físicos em meios elétricos e depois os elétricos em meios físicos para que se estabeleça, a comunicação. Para que isso seja feito, nós vamos utilizar o que nós chamamos de transdutores. Então, no aparelho telefônico, nós temos dois transdutores. Então, nós temos o transmissor, ou também chamado de microfone, e a cápsula receptora. Então, a voz, ela vai ser emitida aí pelo microfone, Então nós vamos lá, lembrando daquele conceito que nós falamos, a respeito de como a onda chega, a propagação do sinal chega em nosso ouvido. Aqui vai ocorrer algo semelhante com o microfone. Então o microfone ele possui uma membrana que quando nós emitimos a nossa voz, vai ter a propagação, vai ter a propagação desse sinal, vai chegar nessa membrana, na cápsula do microfone, também chamada de cápsula transmissora, e nós vamos ter a conversão, pelo microfone destas ondas sonoras em sinais elétricos, tá? E depois, daí nós teremos a conversão. Aí esse sinal, ele vai ser transmitido através de um par de fios. Por enquanto vamos falar a respeito de uma ligação mais simples, até chegar na cápsula receptora do telefone do usuário B, onde vai ser convertido novamente, estes impulsos elétricos em ondas sonoras. Então aqui na parte inferior, nós temos aí um esboço bem simples, de como seria esse processo. Então aqui nós teremos, a nossa onda sonora, que vai sair aqui do nosso telefone, do usuário A. Então nós teremos a conversão deste sinal em um sinal elétrico e será transmitido pelo meio de transmissão, que daí por enquanto vamos falar em meio físico, Então teremos aqui um par de fios, onde nós teremos essa comunicação. Porém, lembrando que esse meio também pode ser feito de forma sem fio, Então temos outros meios de transmissão que nós podemos utilizar, Fibra ótica também, uma outra forma de transmissão de sinais que nós vamos estudando aí durante as nossas aulas, tá? Por fim, teremos o meio de transmissão e chegaremos aqui a onda sonora novamente para o usuário B, que ele vai conseguir interpretar a informação que o usuário A transmitiu. Aí lembrando, que podem ocorrer algumas distorções por esse caminho, tanto na conversão dos sinais, nas conversões dos sinais, quanto na transmissão aqui, que nós vamos estudar um pouquinho, a respeito desses efeitos aí durante as videoaulas. Por enquanto, quero que vocês entendam o processo, de como que é realizado essa comunicação. Tá? Aí aqui vamos falar um pouquinho, a respeito das conexões, de como que isso é feito, Daí nós vamos chamar de ligação híbrida, onde nós temos a mesma comunicação, a mesma conexão entre a cápsula receptora e o microfone são interligadas por um mesmo par de fios, vamos dizer assim, dentro do nosso dispositivo. Então, nós temos um ponto em comum entre a cápsula e o microfone, que a gente vai realizar essa conexão. Então, nós vamos usar o que nós chamamos de bobina de indução ou híbrida,
onde ela vai direcionar os sinais emitidos pelo microfone, tá? Para o outro usuário B. Então, caso ocorra no sentido contrário, vai ocorrer a mesma coisa. Então, nós vamos ter um ponto em comum. Então, apesar de nós termos, né, nos nossos transdutores, aqui essa imagem aqui, nós conseguimos representar isso. Dois transdutores de cada lado, nós teremos a conexão de pontos em comum em cada um destes elementos, para que nós consigamos transmitir os sinais por um único par de fios. Isso facilita, né, a parte de transmissão de sinais, diminui um pouco a probabilidade, né, de ocorrer erro na comunicação entre esses dois usuários, né, pelo meio de transmissão. Então, quanto menos conexões tivermos, né, entre esses elementos, melhor é. Tá? Algumas outras funções aí, né, da opção híbrida seria acoplar a linha do aparelho telefônico, né, a modo que nós garantimos, né, uma boa qualidade de transmissão, e também, né, isolar, né, a cápsula receptora da alimentação da linha. Então nós teremos alimentações distintas, né, entre o aparelho e a alimentação do sinal, tá? Então nós temos essa isolação aí entre os dois elementos. Tá? Aí vamos falar um pouquinho agora a respeito do teclado, né? Como que nós podemos fazer, né, digitar os números, né, dos usuários aí, para que a gente consiga estabelecer a comunicação. Primeiramente vamos entender somente como que esse teclado trabalha, tá? E depois, nas próximas videoaulas, nós vamos tratar aí estes sinais, tá? Então, a primeira forma que existe, né? Isso foi a primeira que foi concebida, né? Na verdade, que é o teclado decádico, né? Ele vem do conceito dos discos, né? Que são os telefones antigos. Também existe a opção de teclas, né? Mas o decádico, a gente conseguimos entender melhor se nós lembrarmos do sistema antigo, onde nós tínhamos um disco telefônico que ele era numerado de 0 a 9, e para cada número que nós digitássemos, né, ou que nós movimentássemos o disco, ele geraria para a gente pulsos, né, de duração de aproximadamente 10 milissegundos, ou seja, 10 pulsos por segundo. Aí, com base nisso, né, era possível, né, determinar, né, qual número estava sendo digitado, né, através da contagem desses pulsos. E nós temos também a outra opção, né, que é o teclado DTMF, Dual Tone Multi-Frequency, ou teclado multifrequencial. Então, o que acontece com esse tipo de teclado, né? Cada número digitado, ele vai gerar para mim duas frequências distintas, denominadas frequências altas e frequências baixas. Tá? Então, cada número digitado vai gerar para a gente dois valores de frequência, e essas frequências serão comparadas para que seja determinado qual número que foi digitado. Tá? Então, em outras palavras, né, a imagem aqui ela representa de uma forma um pouco melhor. Aqui nós temos, né, a parte da linha, que seria as frequências mais baixas, e a parte da coluna, onde nós estamos representando as frequências mais altas. Então, quando o usuário digitar, por exemplo, o número 1 aqui, ele vai saber que o outro lado, né, ele vai receber uma frequência de linha e um valor determinado aqui, por exemplo, 697 Hz, com uma coluna de uma frequência um pouco maior, 1209 Hz. Então, qualquer número digitado aqui, nós teremos essa matriz, né, de sinais que deverão ser enviados aí pelo nosso teclado para que seja realizado a sequência numérica que está sendo digitada pelo usuário.
Então é desta forma, né, que nós conseguimos entender, né, qual número é digitado no telefone, né, no nosso telefone, né, nosso meio de comunicação, para que a central, né, que nós vamos falar um pouco mais para frente de como ela trabalha, né, para que ela consiga determinar qual é o número que está sendo digitado. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!